Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Bom, então a gente viu um conjunto de paradigmas, uma maneira ousada de ver o mundo, né? Que é totalmente diferente do que as pessoas estão acostumadas. De verdade, sem yoga, essa expressão de sentimentos ela não é possível porque a nossa mente está tão acostumada a reagir a tudo que vem atacar a gente do mundo, né? Que entender que os inimigos são internos, que os inimigos de verdade não existem, é um passo muito grande para uma mente capitalista, né? Então, o primeiro passo dentro dessa história toda, sem dúvida, é gerar uma atitude dentro de si que permita mesmo uma reavaliação das coisas. Se eu acho que eu sou o dono do mundo e que realmente eu não erro e que eu me comunico muito bem e que minhas emoções não sei quem e que é assim, que a pessoa realmente estava errada e que eu não tenho nenhuma participação nisso e tudo mais, eu não tenho como fazer nada, né? Minha vida vai continuar do mesmo jeito. Mas se você abre uma possibilidade dentro da sua mente de que exista algo que eu ainda não entendi e que realmente poderia me fazer agir diferente em relação a outra pessoa, esse algo é muito valioso. Tinham dois amigos que eles eram muito amigos. E quando chegou no final do curso, um deles, no meio do curso, tinha feito uma outra coisa lá que o outro não gostou, né? E ele estava conversando, né, com outras pessoas e comentou, eu fiz isso com ele, ele não gostou e tal, mas a gente é muito amigo, ele sabe que não foi por querer, entende? E a gente falou, mas por que você não experimenta pedir desculpa para ele assim? Não, mas ele sabe que a gente se fala muito bem, ele não sei o que e tal, ali. Mas o cara ficou com a pulga atrás da orelha. E ele falou, poxa, eu vou lá. Passou já 2 anos do ocorrido, entende? Mas ele foi lá. Aí ele falou com o amigo dele, ele falou, olha, lembra aquele dia, não sei o que eu gritei com você no refeitório, assim, assado, sabe? Eu nunca falei isso pra você, mas eu queria te pedir desculpa, eu me senti muito mal, né? Eu gosto muito de você, eu não tinha o direito de falar daquele jeito com você e tudo. O outro cara, tipo, ele entrou quase num estado de choque. A mente da outra pessoa, nenhuma mente, apaga no tempo os sentimentos. Os sentimentos são postos no armário, não são apagados. A hora que a pessoa falou aquele sentimento veio e ela começou a chorar. E aí a outra falou, poxa, eu não sabia que você... Aí ele falou, não, mas você é meu amigo, cara, realmente eu já tinha até esquecido essa história. Entende? Mas agora que você está falando, eu lembrei como eu fiquei triste aquele dia, assim, assado, entende? Aí os dois começaram a chorar juntos e se abraçaram e tudo mais, né? E aí ele, obviamente, não precisava nem perguntar, né? Mas ele perguntou, você acha que fez diferença? Eu te pedi desculpa. Falei, claro que fez diferença. Fez a diferença. Eu vou lembrar para sempre disso que você fez. Você não precisava ter vindo aqui. Você mesmo falou, é meu amigo. Mas quando você fez isso, entende? É uma demonstração de carinho tão grande para mim que você me deu um presente para eu me lembrar para sempre. Então, quando a gente abre essa possibilidade e a gente entra dentro dessa energia, o que a gente vive no nosso coração é uma coisa muito bonita. Depois de 40 anos com uma pessoa que não gosta de cozinhar e você descobre, e você fala para ela, e você pede desculpa por ter feito ela cozinhar durante 40 anos, é uma nova vida. É uma nova vida. É um novo relacionamento, é um novo tudo. Você passa a acreditar de novo que certas coisas são possíveis. Bom,
Para isso, a gente tem que ter yoga. Yoga é uma preparação mental, que as asanas dão. Se eu não dei a cotovelada no nosso amigo no avião, foi porque de alguma maneira minha mente não entrou, porque essa era a minha reação. Ela segurou e falou, não faça. Né? Vamos avaliar a situação primeiro. E a gente precisa ter esse espaço para poder caminhar dentro dessa história. Vamos lá. Então vamos caminhar. A nossa comunicação, didaticamente, vamos separar ela em 4 estágios de comunicação. 4 etapas dentro da comunicação. Que não precisam ser necessariamente nessa ordem, mas as 4 coisas têm que estar presentes para a comunicação ser efetiva. Quais são esses 4 itens? Em português, fatos, sentimentos, necessidades e pedidos. Fato, sentimento, necessidade e pedido. Isso tem que... Cai na prova esse. Prova de Ishvara. Tem que estar no nosso coração. Fato, sentimento, necessidade e pedido. É que nem aprender a dançar. Como é que a gente aprende a dançar? A gente não aprende a dançar, dança aí. Ninguém aprende assim. Eu já fui professor de dança. Você tem que ensinar para frente, para trás, para um lado e para o outro. Abre e fecha. Gira para cá, gira para lá. Na hora que você vai dançar, você não fica pensando, né? Agora eu estou fazendo para frente e para trás. Agora eu estou fazendo... Não, você só dança. Mas para você conseguir ter a liberdade de dançar, existe um método. Um método que se apresenta 4 passos para a pessoa. E quando ela faz esses 4 passos, ela liberta a mente dela de um condicionamento motor. E entende também a conexão entre o seu corpo e a música. A gente está dando 4 passos para se comunicar. Não é para vocês ficarem obcecados pelos 4 passos. É para vocês libertarem a mente de vocês de um conjunto de condicionamentos diante desses 4 passos. Então, vamos tentar usar os 4 passos. Porque quando a gente usa os 4 passos, fica muito claro quando a gente não está fazendo a coisa corretamente. O primeiro passo são os fatos. Então, toda vez que eu me comunico com alguém, eu estou me comunicando sobre alguma coisa. Sobre o cara ter pisado no meu pé, sobre, enfim, eu vou casar, quero convidar você. É um fato. E a forma como eu apresento esse fato já revela a minha filosofia por detrás do fato. Porque fatos são apenas fatos. Qual é o fato dessa história? O fato é que você é um irresponsável. Isso não é um fato. Não é um fato. Isso se chama trancar uma porta e nunca mais abrir. Porque a hora que você fala que você é um irresponsável, a pessoa já cortou a comunicação. Quem quer ouvir uma conversa que começa com você irresponsável? Eu tenho que conhecer esses mecanismos. Na hora que eu uso eles, eu suspendo a comunicação. Então, você, fato. Como é que você diz? Vamos supor, vamos imaginar a situação. O cara saiu com o carro, né, e mais uma vez acabou a gasolina. Ele está com a esposa dentro do carro, acabou a gasolina. Agora, fato. Estamos presos aqui e não sei o quê. Não, isso não... Esse fato não dá, não tem conversa. Você tem que sair do carro, trancar a porta, né? E ficar a pessoa lá dentro, do lado de fora. Não tem conversa. Não é porque quando você vai apresentar um fato, por exemplo, você tem que dizer o que aconteceu. Até para entender. Vai que está com um problema no carro. Às vezes o problema não é nem da pessoa que esqueceu. Às vezes o carro está com um problema. Vai saber. Então, quando eu apresento um fato, o meu maior risco é substituir o fato por um julgamento. Quando eu apresento fatos, eu não quero falar adjetivos e condições da outra pessoa associada ao fato. Se eu quiser que a pessoa me escute, de verdade. Eu sei que parece simples e ridículo, mas são as coisas simples que são as mais valiosas. Eu não quero aumentar o meu tom de voz. Eu não quero fingir que eu não estou sentindo uma emoção que eu não esteja sentindo. Com a emoção que eu estiver sentindo, eu tenho que ser capaz de dizer para outra pessoa o que aconteceu.
Aí tinha um amigo meu, no Ashram também, que ficou chateado comigo, mandou uma mensagem toda desaforada. Fui lá. Cara, o que aconteceu? Tá tudo bem com você? O que passou? Você sabe muito bem o que aconteceu. O que eu posso fazer com essa pessoa? De verdade, não é mentira não. O que eu posso fazer? Não, tudo bem, me fala o que aconteceu, porque pelo menos eu tenho uma oportunidade de saber como sei lá, se eu fiz alguma coisa errada, porque ele estava muito nervoso. Alguém deve ter contado alguma coisa para ele que eu não fiz. Então, a menos que ele me fale o que eu fiz, supostamente, eu posso pedir desculpa, posso falar que eu não fiz, mas eu preciso saber o que eu fiz. Você sabe muito bem o que aconteceu. Pô, uma paciência do mundo, né? Aí eu falei, pô, mas o que? Foi alguma coisa que eu falei? Você sabe! Fui perdendo a paciência do mundo. Aí, porque não sei o que. Aí, daqui a pouco, se você não se lembra, faz o exercício de lembrar, que vai ser bom pra você. Aí eu falei, chega. Chega, porque como que eu vou me comunicar se a gente não pode nem conversar sobre o assunto? Entende? E algumas pessoas são assim. Fala o nome da pessoa que ela não gosta. Elizabeth. Elizabeth, falou Elizabeth, eu odeio Elizabeth, eu não sei o que da Elizabeth. Eles vão ficar tranca, vai para um hospício. Vai para o hospício. Como que você pode se comunicar com outras pessoas que você não consegue falar um nome? Um nome. Essa raiva, essa indignação está só dentro da gente, ela não está do lado de fora. A Elizabeth é uma pessoa normal, que faria a mesma coisa que você se você estivesse no lugar dela e vice-versa. E ela pode realmente, né, geralmente é robô marido, essas coisas são sempre assim. Ela pode realmente ter feito uma coisa errada aqui, mas isso são as pessoas são assim. O que vai adiantar você viver nessa fantasia, entende? Como é que você vai resolver um problema prático da sua vida? Elizabeth é sua chefe. Imagina, não fala Elizabeth nessa casa. Não é possível. Eu tenho que ser capaz de superar certas barreiras. Entende? O Swami Dayananda costuma dizer que o exercício dos relacionamentos, para os relacionamentos darem certo, é periodicamente as pessoas enfrentarem aquilo que elas têm medo de dizer. Esse é o exercício dos relacionamentos darem certo. No ashram, uma vez por semana, você encontra seus amigos e diz para ele tudo aquilo que você teria medo de dizer. Esse é o exercício de comunicação no ashram. E você vai ter que aprender a dizer. E com o tempo, o que vai acontecer? Além de você se tornar habilidoso na comunicação, você vai ter amigos que você nunca vai esquecer. Porque são pessoas verdadeiras. Né? Elas não estão ali fazendo uma salinha para me fazer feliz. Elas só estão falando o que elas sentem, o que elas pensam. Esse é um exercício muito audacioso. A gente não vai fazer ele aqui, não. A gente tá ainda nos fatos. Então, o fato é a realidade da maneira como ela se apresenta, sem julgamentos das pessoas envolvidas, só do que aconteceu. Ok? Outra armadilha muito importante quando a gente expressa fatos são as generalizações. Por que eu estou chateado com você? Porque você não faz nada direito. Ei, se você não faz nada direito, a única solução é o quê? Suicídio. Não faz nada direito, nada, zero, direito. Você nunca me apoia. Se eu nunca te apoio, por que você está comigo? Nunca, nada, são palavras estritamente proibidas em uma comunicação efetiva. Porque elas não representam nada. Elas não ajudam. Elas transformam a outra pessoa num monstro, exatamente o que a gente quer desconstruir. Então, se eu estou chateado porque você chegou atrasado de novo para a aula, eu vou dizer, já é a segunda vez que você chega atrasado. É totalmente diferente de você chegar para o aluno e falar assim, olha, Elizabeth, a senhora sempre chega atrasada para a aula. Você está condenando ela. Sempre chega atrasado. Ninguém nunca sempre faz nada. Ninguém nunca sempre faz nada. Muito legal essa frase. Elizabeth, é a segunda vez essa semana que você chega atrasado.
que ela está esperando agora? Não, ela está esperando alguma coisa. O que ela está esperando? Vamos lá. Elizabeth, é a segunda vez essa semana que a senhora chega atrasada. Na terceira não entra. Isso é faca no pescoço, né? Ela pode estar esperando isso, né? Aí o que você vai expressar para ela? Se você chegasse atrasado 2 vezes na aula, por que seria? Por que seria? Imagina. Está cansada? Displicência com horário. Então, estou um pouco displicente, não estou muito preocupado com o horário. Estou preocupado. Pega ônibus de São Paulo, deve ser isso. É o trânsito, entende? Pois pergunta para ela, você está chegando atrasada por causa do trânsito? Ou porque você não está muito estimulada para fazer a aula? Está com outras coisas na cabeça? Elizabeth vai olhar e o que ela vai dizer? Ela pode até falar assim, não, foi o trânsito entrar. Mas dentro dela, ela está escutando uma mensagem. Muito diferente de dizer, né? Da terceira vez você não entra. É muito diferente. Porque se a Elizabeth chegar no horário na próxima aula, né? Ela chegou por livre e espontânea vontade. Né? Você falou para ela, você deu as opções. E ela tem a opção também... Cara, muitas vezes a pessoa não está de má vontade. Ela tem um problema na vida dela para resolver e ela chega atrasada. Mas quantas vezes isso não acontece com a gente? A gente sempre chega no horário. Aí o dia específico que precisava que a gente chegasse, dá atrasa. Aí a pessoa vem e fala, porque atrasou. Aí você fala, mas eu sempre cheguei no horário. Não tem, sempre acontece. Então, tipo, existe uma doçura por detrás da palavra, onde eu me coloco no lugar da outra pessoa e estudo os fatos junto com ela, sem julgamentos. Sem julgamentos. Você está chegando atrasado porque você é esquecida, displicente ou retardada. Aí é óbvio, não tem como pessoa... qualquer opção, né? Uma pessoa problemática, você é uma pessoa muito problemática. Não, você é uma pessoa problemática, você mora do outro lado da cidade. O trânsito pode ser um problema para você, mas você não é problemático. A hora que você julga a pessoa, acabou. A pessoa tem que sempre permanecer uma pessoa, do início ao fim da sua exposição dos fatos. Evitar qualquer tipo de generalização. Generalização temporal, generalização de ideias. Não falar, essa é outra coisa também muito perturbadora para fatos. A pessoa tem um problema. Qual problema? Aquele. Você acabou de eternalizar o problema. Nunca vai ser resolvido um problema que você não pode falar o que é. Fulano tem um problema. Qual? Ele vai ao banheiro e joga o papel dentro da privada. Ok. Eu fui no banheiro agora, eu vi a plaquinha. Ok. Fácil de resolver. Né? Deixa pra pessoa, você fala, olha, você jogou o papel dentro da privada? Então não joga não, Kim Top. Pode ser? Ah, claro, desculpa. Eu não sabia. Mentira, tava placa lá. Mas tudo bem. Bom, fulano, estamos tendo um problema aqui no como é que se diz? No ashram, no yoga ashram, porque as pessoas não sabem usar o banheiro. Como é que a gente vai se relacionar com esse fato? Não sabe usar o banheiro? Como é que a pessoa usa o banheiro? É o casa de banho. Como que a pessoa usa a casa de banho, então? Ah, tem umas pessoas que estão jogando papel higiênico em um lugar inapropriado. Lugar inapropriado. Se você não consegue falar do problema, você não tem como resolver o problema. Quando você transforma o problema numa coisa errada, você está transformando a pessoa numa coisa errada. Quando você fala para uma menina, vamos supor, a menina tem uma pinta no rosto, e você fala essa sua situação que é diferente, você está transformando ela num monstro. Se você fala a sua pinta, é simples, a sua pinta é uma pinta, acabou. É necessário que eu tenha essa liberdade de falar sobre os fatos, de eu expressar os fatos com precisão. Sabia que as pessoas que, infelizmente, não assistem esse curso porque são surdos e mudos, eles
eles não têm, alguns têm nomes quando eles conversam entre si, mas muitos deles são representados por questões físicas. Por exemplo, um usa o Japamala. Aí ele vira Japamala. Então, quando tem que se referir a ele, o cara faz Japamala. Todo mundo sabe quem é. O outro tem o nariz grande, ele faz assim, nariz grande. É muito interessante. Qualquer coisa física que predomine naquela pessoa, que todo mundo reconheça, é utilizado para chamar aquela pessoa. E não tem uma conotação pejorativa. O cara que tem o nariz grande tem o nariz. É só o que é. Mas a nossa sociedade, ela cria um monstro, ela separa a coisa como se alguém tivesse alguma coisa condenável, ela separa aquilo e não fala disso, e perpetua aquilo ali. Então, no fato, a gente tem que tomar muito cuidado também para falar sobre o assunto que a gente quer falar. Pronto. Então, eu acho que a gente já falou bastante sobre fatos, e agora, então, a gente tem um pequeno exercício que fecha a nossa atividade de hoje, tá? Então, pessoal do Brasil, a gente está fazendo agora um exercício de escrever com fatos diversas situações diferentes, que daqui a pouquinho eu vou ler para vocês. E vamos ver o que eles escreveram, como que eles conseguem realmente expressar os fatos por detrás de todos os sentimentos e das situações difíceis que eu passei para eles. Até todo mundo ter ensinado